Aqui, meus amigos. A Jornada do Herói, por David Wilcock. Claro, versão aqui do canal Demis Viana, Mundo Secreto. Porque também eu adicionei alguns dados, subsídios adicionais. Muito bem. A Jornada do Herói. A Jornada do Herói está estritamente ligada à ressurreição de Cristo. É interessante isso. Joseph John Campbell foi um mitologista, escritor, autor desse livro que está na tela para vocês, O Herói de Mil Faces, escritor, conferencista, professor universitário norte-americano, famoso por seus estudos de mitologia, religião comparada e autor da obra O Herói de Mil Faces, publicado originalmente em 1949. A Jornada do Herói é tida por ele como um mito principal que gira por toda a história e ciclos de acontecimentos em todas as mitologias do mundo, sempre com o mesmo enredo de morte e renascimento do herói, vinculado ao conceito de redenção. Por isso que é feita essa associação com a ressurreição de Jesus Cristo. Isto é realmente impressionante, meus amigos, porque o Joseph Campbell, ele simplesmente determinou que as 35 mitologias do mundo sempre seguem o ciclo do herói. Sem falar também de todos os ciclos de todas as épocas do mundo. Então, o ciclo da jornada dos acontecimentos mundiais gira em torno da jornada do herói. Fantástico. A lei do Uno fala dessa redenção no ciclo de 26 mil anos, em consonância com o calendário maia, o zodíaco de Dendera e o cinturão de Fóton e o flash solar, que é retratado em várias culturas diferentes, como uma espécie de micronova, que não seria uma supernova. E qual a diferença de uma supernova de uma micronova? É que a supernova, simplesmente a estrela é implodida. No caso da micronova, não. O Sol permaneceria do mesmo jeito, né? Ou seja, não seria destruído, continuar sendo o Sol, só que iria emitir uma super massa coronal, nunca vista antes, com um potencial bastante destrutivo, segundo os cientistas. Meus amigos, daqui a pouco eu vou recapitular para vocês, porque eu já trouxe à baila essas informações sobre a Jornada do Herói, que é um ciclo, como se fosse um relógio. Então, todo o herói, o ciclo da jornada da Terra, a trajetória da Terra, gira em torno da jornada do herói, de morte e renascimento. No ciclo de 26 mil anos, está aqui o zodíaco de Dendera para vocês, que foi descoberto por Napoleão Bonaparte, temos a subdivisão de 2.160 anos, vezes 12, 25.920. Então, 2.160 anos seria um mês cósmico. 12 meses cósmicos igual a 25.920 anos. E existe também subdivisões. Por exemplo, 5 vezes 5.125 igual a 25.625, caindo exatamente em 2012, ponto onde começa o último ato entre a morte e o renascimento do herói. Porque até 2012, meus amigos, um ciclo repetitivo dos acontecimentos da Terra acontecia repetidamente. Então é como se fosse uma matrix. Vocês vão compreender isso. Uma verdadeira matrix de repetição dos mesmos acontecimentos. Foi isso que o herói de mil faces, o Joseph Campbell, determinou nos seus estudos. Foi isso que ele descobriu. Ele descobriu que todos os ciclos da Terra são ciclos repetitivos. Isto é simplesmente extraordinário. E que a partir de 2012, esse ciclo, o último ato, terminaria. E esse ciclo simplesmente seria dissipado para o surgimento de uma nova era. E isso está em consonância também com o calendário hindu, que nós iremos demonstrar para vocês, do ciclo de eras hindu, caso o término do Kali Yuga. Edgar Cayce teve um encontro com o arcanjo Miguel em 15/7/1928, onde os móveis tremeram e as panelas eram lançadas, meus amigos, para todos os lados. Lembrando que Edgar Cayce foi um dos maiores médiuns de todos os tempos, do mesmo nível do Chico Xavier. Então foi uma experiência e tanto que ele vivenciou,
Imagine vocês, todos os móveis tremendo, parece o fenômeno de Poltergeister, né, gente? Panelas batendo, janela batendo. Depois disso, ele viu-se levitando. Imagine vocês, Edgar Cayce estava levitando na sua casa. E anos depois, ele seria chamado novamente para uma grande mensagem. Uma voz falou para ele, ó, daqui a alguns anos, você será chamado novamente. Fique preparado. Se prepare. Miguel reapareceu novamente em 1932 e disse, abre aspas, as mudanças físicas, no caso, o arcanjo Miguel, é um ser extradimensional, ou seja, um ser hiperdimensional. Muito bem. As mudanças físicas e espirituais estão chegando para os que têm amor e compaixão. Amor e compaixão, a vibração do amor e a vibração do compaixão, ou seja, amor pela humanidade. E essas pessoas têm um grande papel a desempenhar. Uma grande batalha final começará em 2020, com a junção de Júpiter e Saturno. Esse será a última grande tribulação, antes de recebermos o quê? A coroa da ascensão, ou seja, o último ato da jornada do herói, como foi determinado pelo estudioso da mitologia, escritor, conferencista, professor universitário, Joseph Campbell. Impressionante. Segundo o graciologista Lonnie Thompson, a cada 5.200 anos, o mundo é transformado por uma micronova repentina. Temos aqui uma diferença de 75 anos em relação ao ciclo de 5.125 anos, bastante próximo. É óbvio que isso não é uma coincidência. Então, meus amigos, no ciclo aqui, da jornada do herói, que é o ciclo da Terra, que é o ciclo do universo, são 25.920 anos. Cada ano representa exatamente 2.160 anos. Impressionante. E nós temos aqui também subdivisões de grandes acontecimentos, pontos de grandes acontecimentos que ocorrem a cada 5.125 anos, que formam um pentágono. Impressionante. Grandes mudanças climáticas ocorrem há 5.200 anos. As evidências sugerem que a história pode se repetir. Veja que isso é um estudioso, um cientista que está afirmando isso. Ou seja, um glaciologista, Lonnie Thompson. Incrível. A Universidade de Columbia, Ohio. Estamos no tempo de atualização energética. Como diz a lei do Uno, a jornada do herói acontece como um relógio. Meus amigos, além da referência de Joseph Campbell, nós temos também a referência da lei do Uno, dos aviários azuis, da Carla Ruckett. Incrível! A jornada do herói acontece como um relógio. Na geometria sagrada, e nesse ciclo de tempos em que vivemos, estaríamos numa escala cósmica, onde o herói ressurge triunfante. Então, meus amigos, vamos comparar aqui o relógio cósmico com o relógio da jornada do herói. Isso numa escala maior. Então, o mundo comum, chamada aventura, recusa do chamado. A Eliette estava vendo aqui a jornada do herói e falou, isso aqui é a minha vida. Né, Eliette? Parece que são os estágios da minha vida. Isso é realmente impressionante. Também são os estágios do loirão. São os estágios da vida do capitão. Isto cabe para qualquer pessoa ou qualquer, vamos colocar assim, agente da aliança da Terra. Recusa do chamado, encontro com o mentor, cruzamento do limiar, testes alinhados, inimigos. Os inimigos começam a aparecer. A aproximação do objetivo. E quando ele está bem próximo do objetivo, ele tem o quê? A aprovação máxima. Quase morto. Grande tribulação. E depois da grande tribulação vem o quê? A conquista e a recompensa. O caminho de volta. A depuração e a ressurreição. E o retorno transformado. Até a Era de Ouro. Impressionante. Incrível. Alguém pode dizer assim, eu quero evidências que realmente os ciclos da história se repetem infinitamente. Vamos mostrar para vocês, não tem problema nenhum. Aliás, vamos mostrar vários exemplos. Anatoly Fomenko é autor de vários livros sobre o desenvolvimento de novos métodos empíricos estatísticos e sua aplicação à análise de crônicas históricas, bem como a cronologia da Antiguidade e da Idade Média. Fomenko apoia uma revisão drástica da cronologia histórica
Ele criou sua própria visão chamada Nova Cronologia, baseada em correlações estatísticas, datações do zodíaco e examinando matematicamente a astronomia envolvidas na cronologia. Então, o trabalho do Fomenko, vamos colocar ele assim, vamos chamá-lo desse nome, dessa forma, ele mostra que os ciclos da história são repetitivos, em ciclos de reencarnações, onde as pessoas fazem as mesmas coisas, a cada 2.160 anos. Aqui nós temos, no lado, Escipio Africanus e o Richard Nixon. Ambos perderam o poder meio a escândalos. No caso do Nixon, Watergate. Então, ambos esses personagens, e pode perceber que eles são bastante parecidos, bastante semelhantes, ou seja, Escipio Africanus é a reencarnação de Richard Nixon. Ambos fizeram as mesmas coisas, isto há aproximadamente 160 anos atrás. Aqui nós temos Cato de Censor, está aqui para vocês, e Jimmy Carter. Realmente a aparência é bastante assustadora. É incrível. Lembra bastante, a feição bastante semelhante. Então, Cato de Censors é a reencarnação de Jimmy Carter. Ambos foram agricultores e cultivaram amendoim. Interessante, ambos. Ambos eram humanitários que tentaram ajudar o seu povo, mas foram chantageados na última hora. Lembrando que o Jimmy Carter, ele queria alavancar a divulgação e seus planos foram frustrados pelo Estado Profundo. Algo bastante semelhante que aconteceu com o Cato de Censor. Impressionante. Aqui outro exemplo. Bigodinho era a reencarnação de Aníbal Barca. Está aqui para vocês. E realmente parece muito. Olha só isso, meus amigos. Bigodinho, Aníbal Barca. Vejam os olhos, nariz. O nariz é igual, né, gente? Impressionante. Os olhos idênticos. Tira a barba aqui e coloca um bigodinho. É a mesma pessoa. Agora, o mais incrível não é a aparência. Né? Simplesmente a concordância histórica. As coincidências que são incríveis. Que não pode ser coincidência mesmo. Bigodinho era a reencarnação de Aníbal Barca, um importante estadista general cartaginês. Ambos utilizavam de false flag para atingir seus objetivos. Inclusive, Aníbal Barca utilizou elefantes. Elefantes como tanques de guerra na época. Sem falar que o Bigodinho e o exército do Terceiro Reich desenvolveram os melhores tanques de guerra no mesmo período. Isso é aproximadamente 2.160 anos. Ambos utilizavam false flag para atingir seus objetivos. Bigode simulou um ataque da Polônia em sua própria torre de rádio, onde os corpos foram deslocados para fazer parecer que eram os poloneses. False flag. A mesma tática. Alguns dizem, qual foi o fim de ambos? Idêntico, o mesmo. Alguns dizem que Aníbal morreu no exílio e outros que tirou a sua própria vida. Interessante, nós temos as duas versões no caso do Bigodinho. Alguns dizem que ele tirou sua própria vida e que outros ele foi para o exílio, no caso para a Argentina. Incrível. É claro que isso não é coincidência. Aqui tem mais casos de false flag, por exemplo, do Bigodinho, em 1973, 27 de fevereiro. Operação de falsa bandeira alemã dá justificativa para a batalha e suspensão das liberdades civis. Bigodinho, para justificar a batalha, fez um ataque à operação falsa bandeira ao edifício Reichstag. Eles atribuíram com sucesso o incêndio aos comunistas e alegaram que isso marcou o início de um terrorismo generalizado e agitação que ameaçava a segurança da pátria alemã. Novamente, aqui a tática de false flag, para justificar as suas atitudes, o seu projeto de poder. Anatoly Fomenko afirma que os ciclos históricos se repetem a cada 2.160 anos. Prestem atenção. Isso é impressionante. Zodíaco de Dendera fala de 2.160 anos. Todos esses personagens viveram aproximadamente há 2.160 anos. E fizeram basicamente as mesmas coisas, até que o ciclo de 26 mil anos chegue ao seu final. Aí isso é reformulado novamente, como se fosse o reset dos acontecimentos. Começa tudo de novo. Uma nova história, um novo ciclo. No último ciclo de 5.125 anos, antes do término do herói triunfa, como é aludido pela ressurreição de Cristo. Nesse diagrama,
Anatoly Fomenko mostra que a história da Europa sempre teve eventos cíclicos. E no caso aqui ele compara eventos de 1700 antes de Cristo a eventos depois, 1700 depois de Cristo. E é impressionante que todos os acontecimentos ocorrem de forma sincronizada. De 1700 a.C. a 1700 depois de Cristo. Entre pontos convergentes de acontecimentos como a maldita matrix repetitiva. Impressionante. A matrix repetitiva. Nesse diagrama, temos um comparativo dos reis romanos com os reis bíblicos, que fizeram basicamente as mesmas coisas no mesmo ciclo de tempo ciclônico. Isso é incrível, meus amigos. Então ele compara aqui os reis romanos, aqui romano, germano, império, com os reis bíblicos. E eles fazem exatamente coisas parecidas, similares, no mesmo período de tempo. Isso é simplesmente incrível. Está aqui o diagrama para vocês. Impressionante. Incrível. Eu estou quase um mês, né, Nietzsche, juntando esses dados para apresentar isso para vocês aqui, com exclusividade, pelo menos em português. Segundo exemplo de 2 períodos da história romana. Está aqui para vocês. 2 exemplos de períodos da história romana. Quando o arcanjo Miguel apareceu para Edgar Cayce em 1932, ele disse: para realmente poder amar a terra, prestem atenção, você precisa aprender a amar o seu povo. Então, para amar a terra, você tem que aprender o quê? Acima de tudo, aprender a amar o seu povo. O futuro é construído pelo amor à humanidade. Esta é a base de tudo. Se você não ama a humanidade, você realmente não tem o passaporte para adentrar nas densidades superiores. O ciclo repetitivo será desfeito e um novo mundo surgirá. Mas para isso, vocês precisam seguir este caminho. Meus amigos, que mensagem é esta do arcanjo Miguel? Eu tenho que repetir novamente. Para realmente poder amar a terra, você precisa aprender a amar o seu povo. O futuro é construído pelo amor à humanidade. O ciclo repetitivo, porque é exatamente isso, como foi demonstrado para vocês, um ciclo repetitivo interminável que forma a Matrix, será desfeito e um novo mundo surgirá. Mas para isso realmente ser efetivado, vocês precisam seguir esse caminho. Logo o tempo será reformulado em um novo ciclo de tempo, onde a liberdade prevalecerá. Realmente uma palavra de alento para cada um de nós. Fantástico. E você desperto tem esta atribuição, você tem esta responsabilidade. É sua incumbência sagrada. David Koch comenta, presta atenção, abre aspas. Não importa se as pessoas vão me tratar como lixo, presta atenção, não importa se as pessoas vão me tratar como lixo, se vão passar a rasteira em mim, mesmo assim irei completar a jornada do herói. O herói só é vitorioso quando vence a batalha interna, reforma interior, dentro de si, e se torna o quê? Uma pessoa melhor. Despertar é isso, meus amigos. Se for sintetizar, despertar é se tornar o quê? Uma pessoa melhor. Tornar-se uma pessoa melhor consiste o quê? Em amar a humanidade. Fecha aspas. A jornada de 26 mil anos é uma jornada de amadurecimento. Tudo se alinha geometricamente e se espera, que os despertos, que são a chave das mudanças, presta atenção, você que é o desperto, você, de fato, é imprescindível para esse processo. Você é a chave que faz esta mudança acontecer de verdade. Que são a chave das mudanças. Alinhe-se ao universo transmutado. Então o universo já está transmutado, as forças da natureza já estão sendo modificadas diante dos nossos olhos. Todos os planetas e luas do nosso sistema solar estão superaquecendo. Por isso que a Antártida está superaquecendo. Estão compreendendo, meus amigos? Tudo está sendo modificado. Essa onda energética já está penetrando o nosso planeta. E a energia das densidades superiores já se faz presente. Mas para que haja um alinhamento perfeito, para que isto dê resultados de verdade, frutos,
Você precisa o quê? Estar alinhado com isso. E para estar alinhado com essa energia, você precisa aprender a amar a humanidade. Todas as 35 grandes mitologias do mundo são embasadas na jornada do herói. É claro que isso não é coincidência. É impossível. E eu estou mostrando aqui para vocês trabalhos de pesquisadores, cientistas, diferentes. E veja que toda a sua retórica é convergente.